Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 11. O nosso Deus Todo-Poderoso tem toda a liberdade de agir aqui nesse lugar, amém? Tem liberdade na sua vida? Se tem, diga amém. Não põe a mão no teu coração e fala, calma, alma, porque o Senhor vai falar contigo nessa noite. Aleluia. Mateus 6, 11. Dentro da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou aos discípulos e nos ensinou também. O Senhor Jesus diz lá no comecinho do 9, vocês, porém, orem assim. Versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Diga comigo, Pai Nosso, que estás no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus se assentou lá na beira do mar, do lago da Galileia, e os seus discípulos, milhares de discípulos, sentaram naquelas montanhas. Quem esteve lá sabe que é uma coisa muito impressionante. Parece que lá tem uma amplificação natural do som. A pessoa fica embaixo e quem senta em cima, o próprio vento leva. Então foi ali que Jesus leva a voz. Então não precisa nem de microfone, nem de gritar, conforme foi falado pelo profeta Isaías, que Jesus não gritaria. O próprio vento levava a voz do Senhor Jesus para as pessoas ouvirem. E aqui a gente vê o Senhor Jesus ensinando em Mateus a oração do Pai Nosso no meio do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus ensinou vários princípios. E quando o Senhor Jesus ministrava, ele usava coisas que tinham muito a ver com as pessoas da época. Ele usava coisas do cotidiano, como as parábolas. E aqui Jesus usou algo para falar para os discípulos sobre a gente depender da provisão de Deus, uma coisa muito comum ali para aquele povo, que é o pão. Quem sabe aqui quando foi que o pão surgiu? Em que lugar que o pão surgiu? Alguém tem uma noção? Disseram para mim na Itália, na França, por causa do pão francês, né? Não foi nada disso. O pão surgiu há 6.000 anos atrás no Egito. E há 4.000 anos atrás, o pão foi descoberto, assim, o pão era uma casca dura, grossa, amarga. Mas aí os egípcios, há 4.000 anos atrás, descobriram, sabe o quê? O sistema de fermentação. Coitados de nós, né? É o fermento que engorda, né, irmãos? Ô, egípcios, tem misericórdia. Se eles não descobrissem o sistema de fermentação, com certeza seria um pão super light, a gente não engordaria. Mas alguém quer chutar onde surgiram as primeiras padarias? É uma resposta tão óbvia. Israel, irmãos, diga Israel, surgiram as primeiras padarias. Eu não vou ler, mas lá em Jeremias 37, 21, a Bíblia fala que Jeremias ficou preso na Rua dos Padeiros. Ele recebia um pão todos os dias da Rua dos Padeiros. E é uma menção que prova que em Jerusalém, Israel, surgiram as primeiras padarias. Quando Jesus começou a ministrar sobre o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, teve uma conexão ali. Uma conexão na hora. Os discípulos talvez estivessem despertos, mas quando ele falou o pão, ele acendeu algo no coração dos discípulos, porque o pão, naquela época, fazia parte, assim, da cadeia alimentar. O pão era a base da alimentação do povo judeu, e é até hoje. Quem foi para Israel sabe que tem, ai meu Deus, pães de vários formatos. Tem um pão amarelinho que eu gosto tanto, não acho a receita, viu? Misericórdia. E o pão, lá, o pão, assim, você vai comer de manhã, tem pão. Vai almoçar? Tem pães. Vai jantar? Tem pães. Vai tomar lanche? Tem pães. Porque o pão, naquela época de Jesus e até hoje, era a base da cadeia alimentar do judeu. E é engraçado que o pão sírio não é igual ao nosso, irmãos. Não é igual. O pão sírio deles não é fininho igual ao nosso. Não dá para pôr nada no meio do nosso, né? Porque vaso recheio. E lá é bem fofinho, é uma coisa tão gostosa. Quando você for para Jerusalém, você congela e traz para mim, em nome de Jesus, porque é muito gostoso. É algo que eles punham assim, o pão foi feito para ser partido no meio. E colocar recheio, colocar falafel, que é o bolinho de grão de bico, pepino, repolho. Tanto que na época de Jesus, quando eles falavam assim, vem cá, vamos comer uma refeição na minha casa? Eles não diziam assim, ó, você está convidado para jantar.
Eles diziam assim: vem partir o pão comigo. Vem partir o pão. Então o pão era a cadeia, a base de toda a cadeia alimentar do judeu. Era uma refeição completa. E aí eu trouxe para os dias de hoje. Quantos aqui costumam fazer todos os dias a oração? Pai nosso, o pão de cada dia nos dá hoje. Sinceramente, tem alguém aqui que ora e diz: Senhor, me dá o pão de cada dia? Deus abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, pronto. Não é mesmo? Por que a gente não pede mais e não cumpre aquela oração que o Senhor Jesus ensinou a gente aqui em Mateus 6? Por quê? Porque você tem pão à vontade, sim ou não? Quantos aqui tem pão na sua casa nesse exato momento? Todos. Nós temos pão à vontade. Na época do Senhor Jesus, eles passavam por grande opressão de Roma, grande pobreza, grande escassez. Israel, irmãos, era dominado pelo Império Romano. Israel só foi um país reconhecidamente livre agora, 14 de maio de 1948. Viu? O ano que vem, Israel, reconhecidamente livre, vai fazer 70 anos que existe. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga: aprenda essa lição. Israel só foi reconhecido como Estado dia 14 de maio de 1948. Agora, 70 anos vai fazer o ano que vem. Jesus Cristo, é uma geração, hein? Jesus disse: não passará essa geração até que eu volte. Será que Jesus vai voltar o ano que vem? Não sabemos, né? Só o Pai sabe, mas esteja preparado. Esse não é meu sermão. Mas o que eu quero dizer para você é que o povo estava em extrema escassez, extrema pobreza de pão. Mas hoje, eu e você, nós não temos escassez dessas coisas. A gente tem tudo o que a gente deseja. É verdade ou não é? Se você quer um sapato, você espera receber o seu pagamento, você vai comprar um sapato. Seja de R$ 29,90, R$ 39,90, cada um compra conforme a sua possibilidade. E hoje lá no encontro, eu estava conversando com a Ana e a cozinheira, que é a cozinheira, e eu falei: eu tomei o suco. Eu falei: que saudade do chup-chup, né? Fiquei com uma saudade do chup-chup, que esse suco tem o gosto de chup-chup. E ela disse assim: eu lembro, quando eu era nova, a gente era criança, e a gente tomava o suqueste. Quem lembra do suqueste, aquele suquinho? Ela falou, custava 10 centavos o suqueste. Eu falei: o sabor de guaraná era o meu preferido. E aí ela falou assim: na minha época também, eu não tinha boneca. Aliás, na minha casa também não tinha geladeira. E aí eu comecei a lembrar com ela como na nossa infância a gente tinha escassez, sim ou não? Talvez os mais jovens agora não sintam tanto essa escassez. Mas a gente não tinha geladeira. Sabe, eu fui assistir televisão na minha adolescência. Eu não sou tão velha assim, tá bom? Mas eu fui assistir na minha adolescência. E aí nós chegamos à conclusão e conversamos algo que Deus já havia falado no meu coração. Hoje, você não tem fome de pão. Hoje você vai sair daqui da igreja e você vai comer o que for. Seja uma picanha, seja um peixe, seja um hambúrguer. Você vai comer. Você não tem fome de pão. Porque você tem fartura na sua casa, sim ou não? Mas nunca na história desse país as pessoas foram tão famintas na alma. Vocês podem concordar comigo? As pessoas têm tudo, mas elas são famintas na alma. Eu não sei como é você, como você está hoje. Às vezes a gente disfarça bem, não é verdade, irmãos? Mas a gente está um bagaço. Nunca se teve tanta jovem, adolescente, velho, meia idade, terceira idade. Nunca se teve tanta gente deprimida. Nunca se teve tanta gente ansiosa, isolada, viciada num negocinho chamado WhatsApp, o tempo todo, no isolamento até dentro da própria casa. Nunca se teve gente tão frustrada, tão pessimista, ainda mais com a nossa nação, misericórdia. Eles dizem: brasileiro é otimista, brasileiro acha tudo engraçado, vai para frente. Mas quando você está sozinho lá na sua casa, diante das contas, diante dos seus problemas, só você mesmo sabe o que é que você está passando, não é mesmo?
E hoje eu quero perguntar para você, a sua alma tem fome do quê? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, a tua alma tem fome do quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa alma, na nossa alma estão as emoções que nós sentimos. E eu vou lhe dizer para você que toda emoção que você sente leva a uma reação. Primeiro você ouve, aí você sente, aí você reage. E eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor nos chamou. O nosso Pai tem um reino. E Ele nos chamou para sermos aqueles que executam a vontade dEle. Amém? Nós vamos ligar, desligar, fazer as coisas acontecerem. Nós vamos agir, vamos estabelecer o reino de Deus. Mas o que acontece? Todas as vezes que a gente, eu e você, se levanta para fazer alguma coisa grande para Deus, Satanás se levanta também. Todas as vezes que você assume um compromisso de orar, de falar com o Senhor, de jejuar, todas as vezes que você assume um compromisso de ser um instrumento vivo nas mãos de Deus, Satanás se levanta contra você. Lá em 1 Pedro 5,8, abra a sua Bíblia, corre lá para 1 Pedro 5,8. Satanás se levanta contra a sua alma. 1 Pedro 4,8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, algumas versões têm o vosso adversário. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A verdade é que o inimigo da sua alma está em volta de você como um leão. Ele é chamado de Satanás. E Satanás significa adversário. E a Bíblia fala lá em Efésios 6,11, o apóstolo Paulo diz que o que ele lança contra mim e contra você são flechas inflamadas. Diga, flechas inflamadas. E o apóstolo Paulo diz, olha, você tem que usar o escudo da fé contra as flechas inflamadas. Por quê? Na mão direita a espada, na mão esquerda o escudo, porque o escudo protege o seu coração. O diabo se levanta para com as flechas inflamadas dele atacar e atingir, diga, a minha alma. E aí quando você tem a sua alma atingida, sabe o que você se torna? Um inútil. Sabe o que você se torna? Um lambedor de ferida, diga, um lambedor de ferida. Com aquela velha história, com aquele velho discurso dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim, eu trabalho tanto para o reino, cadê o resultado? Cadê a minha multiplicação? Cadê o meu milagre na minha vida financeira? Cadê o meu compromissado, a minha compromissada? Cadê a minha promoção? Tudo que o diabo quer que você seja, igreja, discípulos, é que você seja um lambedor de ferida, das suas próprias feridas. E eu vou lhe dizer, sempre tem os cães para vir lamberem as suas feridas junto com você, diga misericórdia. O diabo é seu adversário. E todas as vezes que você se levanta para fazer diferença no reino, ele vai atacar, diga, a minha alma. Aonde é que Satanás ataca na nossa alma? Ele ataca na nossa alma onde nós não temos muro de proteção. Todos nós temos muro de proteção. Por exemplo, se eu encontrar um mendigo na rua, você acha que eu tenho um muro de proteção com ele? Claro, porque eu não conheço ele. Eu não sei quem é. Se ele vier chegando com intimidade, eu falo, bate reto em nome de Jesus, bate retirada. Porque eu não sei quem é, não conheço. Mas quem são as pessoas que nós não temos muro de proteção? São as pessoas da nossa própria casa, as pessoas da nossa própria família. Pai, mãe, cônjuge, filhos, sogra, sogro. Satanás usa essas pessoas. As pessoas com quem você tem proximidade. As pessoas de quem você olha e espera algo. Satanás usa essas pessoas para atingir a sua alma. E eu quero perguntar para você, a sua alma tem fome do quê? Quando o diabo vê que você está decidido a se levantar e fazer diferença no reino de Deus, ele vai usar não só pessoas, mas circunstâncias, irmãos, da sua infância. Circunstâncias das quais você passou que foram mal resolvidas.
Situações que você viveu desde pequenininho, porque o diabo não tem pressa para te atormentar. E às vezes ele guarda aquela carta mestra para levantar contra você bem na hora que você está pronto para fazer diferença no reino de Deus. Do que você tem fome? Do que a sua alma tem fome? Alguns aqui têm fome de amor, diga amor. E eu digo para você que o maior problema, o maior lugar aonde nós temos carência de amor é dentro da nossa casa. Não é mesmo? Quando você era criança. Eu não sei se você foi como eu, mas eu nunca recebi um abraço do meu pai, não. Nem da minha mãe. Ouvir eu te amo, raro. Aliás, eu nunca ouvi a palavra eu te amo, mas você não fica com dó de mim, não, porque daqui a pouco eu vou dar a solução para você, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente esperou o amor dos nossos pais e nós não tivemos? E aí você se casa, você entra num relacionamento esperando receber do seu cônjuge aquilo que o seu pai e sua mãe não deu. E aí o que acontece? O seu cônjuge não pode dar porque a educação dele foi diferente da sua. E aí você fica doente, a sua doença se agrava, o seu casamento fica doente por falta de amor, e você transfere para os seus filhos a falta de amor. Todos nós, e eu sei que você vai concordar comigo, podemos chegar à conclusão de que a gente recebeu menos amor do que merecia dos nossos pais, sim ou não? Se nós não recebemos amor, qual é o contrário de amor? É ódio? Não é. Porque o que acontece? Meus pais não me amaram, mas eles não me odiaram. Eles não me odiaram. Sabe qual é o contrário de amor, irmãos? Indiferença. Eu não sei se você foi alvo ou vítima da indiferença dentro da sua própria casa. Do que a sua alma tem fome? Alguns aqui têm fome de aceitação. Quando a gente era criança, eu não sei se você passou por isso, mas na escola, a gente formava, a professora de educação física, não sei se acontece isso nas escolas ainda, formava 2 grupinhos, falava, nós vamos jogar vôlei hoje. Fulana vai ser a líder, ciclana vai ser a líder do outro grupo, e você você vai escolher quem você quer. Eu nunca era escolhida, porque era gordinha, irmãos. Sempre ficava para trás, eu ia dar prejuízo para o grupo. Eu não sei se com você foi assim também. Sabe, eu falo assim, eu nunca era escolhido para nada. Chegava na hora da professora escolher alguém, eu queria tanto falar lá na frente, eu queria tanto dar aula, né? Que mentira, isso é pecado, né? A gente queria fugir da escola, mas eu queria tanto ser chamada para participar daquela mostra, daquele teatro, eu queria ser chamada para cantar, e aí você vem aquela agonia no teu coração, porque você não foi aceito. Quantas vezes você chegou em casa esperando um abraço do seu pai, da sua mãe, e você não teve, aí você casou? Estava esperando receber dos seus pais, do seu cônjuge, e você não recebeu nada daquilo. Aquela dor dentro do teu coração. Porque nós fomos criados para sermos aceitos, sim ou não? Sermos aceitos. Todo mundo tem fome de aceitação, de ser aceito. Qual é o contrário de aceitação? Rejeição. Não existe nada pior para fazer um estrago na vida de uma pessoa do que a rejeição. E eu quero dizer para você que tem algumas pessoas aqui que não foram rejeitadas uma vez, nem 2. São rejeitadas constantemente. E essa seta de Satanás contra a nossa alma é tão complicada, porque geralmente é tão dolorida que o diabo, desde que você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele começou a rejeitar você. E aí quando você começou a crescer, Satanás começou a usar pessoas da escola para te rejeitar. Olha, eu vou dizer para você que o bullying acontece para qualquer um. Se você é magro, você sofre bullying. Se você é baixinho, você sofre bullying. Se você é gordinho, você sofre bullying. Magrinho, sofre bullying. Cabelo com progressiva, sofre bullying. Cabelo cacheado, ruim, sofre bullying. Olhos azuis, sofre bullying. Modelo, sofre bullying. Raquítico, sofre bullying. Satanás levantando dentro das escolas, dentro das instituições, para reforçar a rejeição. E eu ouvi certa vez uma pastora dizer que todo rejeitado, Satanás adota.
E eu repreendo essa palavra e cancelo sobre a sua vida essa palavra em nome de Jesus. Porque você é amado, é aceito de Deus. Ele te ama e Ele disse, eu não te rejeito. Amém? Isaías 48 ou 49. Ele diz, eu não te rejeito. Acontece que a gente cresce e vai trazendo para a nossa vida adulta, para os nossos relacionamentos, vai trazendo para a nossa vida cotidiana a rejeição. Então você se levanta como um homem e uma mulher de Deus. E de repente, quando você está pronto para fazer algo diferente para Deus, Satanás levanta alguém que você não tem muro de proteção para te rejeitar. Já aconteceu isso com você? Pois já aconteceu isso comigo muitas vezes. Do que a sua alma tem fome? Sua alma tem fome de amor? Sua alma tem fome de aceitação? Outra coisa que nós temos fome, é natural, irmãos. Elogio. Quem aqui gosta de ser elogiado? Quem aqui gosta de ser elogiado? Seja sincero. Eu gosto. Então olha para o irmão que está do teu lado e faz um elogio para ele. Sincero, em nome de Jesus, tá bom? Se você não conhece ele, elogia a roupa. Né, Charlene? Faz um elogio. Aleluia. Quantas vezes você, até na idade que você tem agora, você tem carência, fome de ser elogiado. Chega o fruto fiel, você se esforça, leva uma multidão, e você chega lá com aquela multidão para o seu líder, e espera que o seu líder fale o que é? Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Parabéns! Todos nós precisamos e temos fome de ser elogiados. Eu quero ensinar você que elogio faz bem. Amém? Elogio não vai te deixar mais pobre, mais feio, nem mais gordinho, nem mais magrinho. Elogio faz bem. E que você dentro da tua própria casa, junto com os teus filhos, junto com o teu cônjuge, junto com a tua geração, aprenda a elogiar. Porque a nossa alma tem fome de elogio. Sim ou não? Nossa alma tem fome de ser elogiado. Tome cuidado, se você for elogiado demais, tá? Não fica soberbo não. Porque isso aí é um outro problema de alma também, que eu não vou entrar nesses detalhes. Qual é o contrário de elogio? Crítica. Crítica. Tem pessoas aqui dentro desse lugar, dessa igreja, que até hoje, dentro desse lugar, sofrem críticas absurdas dos pais. Sofrem críticas absurdas dos cônjuges. E olha para mim, se você não é aquele que sofre a crítica, você está do outro lado, não é mesmo? Você está do lado daquele que critica. Critica tudo. Pelo amor de Deus, esposo, você não pode fazer um elogio, aliás, elogiar todo dia a sua esposa. Elogiar a comida dela, mesmo que esteja salgada. Sua comida está uma delícia, amor. Diminui o sal, senão eu vou morrer do coração quando eu te ver. Mulheres, vocês podem elogiar os seus maridos em nome de Jesus? Amém? Ah, mas meu marido não merece. Começa a plantar elogio para você ver o que não vai acontecer com ele, minha querida. Começa a elogiar os seus filhos. Começa a elogiar os seus pais. Começa a elogiar os seus sogros, amém? Elogia o seu chefe. Elogia os seus discípulos. Elogia o seu líder. Porque nós temos fome de elogio. Tira a crítica da sua boca em nome de Jesus, irmão. Porque quando o diabo se levantar, ele pode estar usando a tua boca para atingir a vida de outra pessoa. Quantos estão me entendendo? E por fim, nós temos tantas fomes. Eu só quero tocar em mais uma área sensível na nossa alma. E essa área se chama proteção. Toda nossa alma tem sede de proteção. Tem sede de se sentir protegido. Eu nunca fiquei perdida no supermercado nem no shopping. Mas quando a gente foi para Israel da primeira vez, o que aconteceu? Quando eu saí a gente fez a conexão na França, todo mundo passou lá no raio-x, na imigração para sair. E de repente eu saio assim, todo mundo tinha ido fazer compra. E eu fiquei sozinha. Falei, meu Deus do céu, eu sozinha na França. Não sei falar uma palavra de inglês.
O que vai ser de mim? Eu vou perder o avião, eu vou me perder. E aí parece que, mesmo que você sabe um pouquinho de inglês, quando você fica bem nervoso, você não sabe mais nada, né? Você perde tudo, esquece tudo. Aí eu falei, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, o que vai acontecer com a minha vida? E por alguns minutos eu me senti desprotegida, com medo, meu Deus do céu. De repente aparece o apóstolo Brandão, eu falei, ai Senhor, muito obrigada, glórias ao teu nome, aleluia. E dessa vez, quando a gente entrou na Itália, passou todo mundo pela imigração. E a imigração, quando você for viajar, em nome de Jesus você vai para Jerusalém, é meio tenso, é muito tenso. Porque eles podem não ir com a sua cara, achar que você tem cara de mulher bomba e te levar para uma salinha. Deu tudo certo na entrada de Jerusalém, de Israel, na saída de Israel. Mas quando nós fomos entrar na Itália, todo mundo passou. E o cara do meu guichê, eu não sei o que ele estava fazendo. Eu só sei que ele ficou lá, parado com a cabeça baixa. E aí pediram o voucher do hotel. Eu tinha colocado na minha mala, que estava no avião, que estava sei lá onde. E a Rosiane me salvou, graças a Deus, que ela ia ficar comigo no quarto. E então eu fiquei ali parada, passou todo mundo, irmãos. Passou 15 minutos e nada dele me chamar. E todo mundo lá no saguão já, pegando as malas. Que sensação de desproteção que eu tive. Mas é muito interessante como que a gente que é líder faz toda a diferença nessa questão da vida do nosso discipulador. Porque eu comecei a suar frio. Primeiro porque ele vai me bloquear aqui. Mas ele nem olhou na minha cara. Aprovada, entre. Mas não fique muito, né? Que a gente expulsa você daqui. Mas quando eu saí, estava o apóstolo Iranildo na porta. E ele falou assim para mim, até que enfim, hein, Raquel? Pensei que você, porque a gente brinca, que falou que os Giorgiani são mafiosos lá. Os Petrizzi não são, né? Os Petrizzi são alta classe da Itália. Pensei que você tivesse ficado presa lá, os Giorgiani. Mas quando eu vi o apóstolo ali, com o pastor Iranildo, eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu não falei isso para ele. Mas eu falei, me deu um alívio. Porque nós precisamos ser protegidos. Vou te dar mais uma prova de que nós precisamos ser protegidos. Quantos aqui dormem, mesmo no calor, com lençol? Por que você dorme com lençol? Se tá calor. Tem gente aqui que eu conheço, e não é só uma, são duas, porque eu também sou assim, durmo com o edredom e ligo o ventilador, quando tá bem calor. Por que a gente se cobre? Por que dentro do carro você se sente tão bem? Porque todos nós temos necessidade na nossa alma de sermos protegidos. Alguém aqui já se sentiu mal recebendo um abraço de no mínimo 10 segundos? Não, porque você gosta de se sentir protegido. Qual que é o contrário de proteção? Abandono. Eu não sei se você passou por alguma situação traumática de abandono. Às vezes, o diabo é tão sujo que ele pode usar não é um abandono, mas ele pode usar uma circunstância de você quando pequenininha, ou pequenininho, ficou perdido dentro do shopping. Ou ficou perdido no supermercado. Demorou alguns minutos para os seus pais te acharem, mas para você foi uma eternidade. E aquilo tenha provocado feridas gravíssimas na sua alma. Do que a sua alma tem fome, irmãos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, do que a tua alma tem fome? E eu quero dizer para você que homens, diga comigo, homens, seres humanos, de carne e osso, nunca poderão satisfazer a fome da tua alma. Nunca. Sabe por que eles não podem? Porque os nossos pais deram para nós aquilo que eles receberam. Você pode concordar comigo? E aí você se casa esperando receber do teu cônjuge aquilo que os seus pais não te deram. E você entra numa situação terrível dentro do seu casamento. Porque ele não pode te dar o que você está esperando. Porque ele também não recebeu do pai dele. E aí fica aquela doença. Você se torna um lambedor de ferida. Você é aquele que se torna uma pessoa doente, que Deus não pode usar, que Deus não pode levantar você para fazer nada. Porque se ele levanta, o seu adversário levanta junto e atinge você com setas na sua alma. Mas eu estou aqui para lhe dizer, em nome de Jesus, homem nenhum pode satisfazer as fomes da sua alma. Homem nenhum pode satisfazer a sua fome de amor. Homem nenhum pode satisfazer a sua fome de aceitação. Homem nenhum pode satisfazer a sua fome de elogio e a sua fome de proteção. Mas Jesus pode. O Senhor Jesus pode. Lá em Mateus 14, 13, o Senhor Jesus estava pregando para a multidão.
E aí os discípulos disseram: mestre, o senhor está aqui pregando para 5.000 homens e mais 10.000 mulheres, porque sempre tem o dobro ou o triplo. Esse povo está precisando comer. Aonde nós vamos achar supermercado, Senhor? Eu não sei se você é assim, mas eu acho que eu seria uma daquelas. Mestre, para de falar, olha que oração. Aonde a gente vai arranjar comida para esse povo? O povo está com fome, o povo precisa comer. Não vai ter restaurante aberto, Senhor. E aí o que Jesus olha para os discípulos e diz assim: dê vocês algo para eles comerem. Dê vocês algo para eles comerem. Os discípulos tinham algo para a multidão comer? Não. E aí Jesus falou: tragam o que vocês têm. 5 pães e 2 peixes. Na presença de Jesus, toda a fome que você tem é saciada. Amém? E aí Jesus deu graças. E é um detalhe tão impressionante, porque Jesus deu graças e começou a partir o pão. E começou a partir o pão. E começou a partir o pão. Ele partiu o pão e ele deu primeiro aos discípulos. E os discípulos depois deram para a multidão. E o resto você já sabe. Porque o Senhor Jesus multiplicou o pão. Porque o Senhor Jesus queria dizer para eles: vocês estão preocupados, agitados, com compromissos, mas eu tenho o pão da presença na minha mão. E o que eu tenho na minha mão, se você continuar confiando em mim e permanecer na minha presença, se multiplica abundantemente. E se multiplica ao ponto de sobrar muito, muito, muito. Os discípulos não puderam satisfazer a fome daquele povo. E Jesus ainda perguntou: você tem o que comer? Eles falaram: nós não temos. Mas Jesus pôde. Porque Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Só Jesus pode preencher a sua fome, meu irmão. Por isso que lá em João 6, eu quero que você abra João 6, 1 João 6, 35. Logo depois da primeira multiplicação de peixes, porque Mateus, Marcos, Lucas e João estavam certos, né? Tem umas camisetas rodando por aí, todos concordaram as mesmas histórias. Depois de João 6, da primeira multiplicação de pães, Jesus começou a ensinar dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora pula lá para o versículo 48. Jesus disse mais uma vez: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. É só na presença de Jesus, o pão da vida, que você vai ser completamente saciado. Eu posso ouvir um amém? Amém. Sabe, irmãos, como líderes, a gente tem uma mentalidade muito dos discípulos. Às vezes você não é líder de uma célula, nem de uma geração, mas você é líder do teu trabalho. E a gente entra numa sistematização das coisas, num ativismo. A nossa mente entra numa logística tão absurda, tão absurda. A gente corre tanto. E muitas vezes a gente corre em nome de Deus. E negligencia a presença de Deus. Diga misericórdia. Por isso que não me surpreende quando o inimigo das nossas almas se levanta contra você. E ele consegue te atingir. Sabe por quê? Porque a sua alma tem fome. Você corre para lá, corre para cá, da casa de paz, da célula, trabalha, faz churrasco, faz comida, faz compra, viaja, ora, não como deveria, paga suas contas, cuida da sua família, mas você ignora, diga, a presença.
Ignora de comer desse pão que o Senhor Jesus oferece para nós na presença do Senhor. Eu quero dar um breve testemunho do que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer umas orações diferentes, porque eu queria mais de Deus, porque eu queria ver o reino de Deus implantado nessa terra. Na primeira semana que eu comecei a orar, o inimigo das almas se levantou contra mim e me pegou de um jeito, usando pessoas da minha casa, nessas 4 coisas que eu disse para você. Foi tão terrível, tão maligno, tão ardiloso o que ele fez, que se eu não tivesse aprendido com o pastor Peter Wagner, que quando a gente começa a se mobilizar para fazer diferença nesse reino, o diabo ataca aonde você não tem área de proteção, eu teria entrado em depressão. E aí eu disse, meu Deus do céu, agora eu vou começar a ficar de olho aberto, e vou ser guerreira, e vou ser forte. E eu entrava na presença de Deus e falava, Senhor, em nome de Jesus, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E passaram-se os anos, e as setas continuaram, porque elas não vão parar. E o que aconteceu? Quando eu me vi, eu estava sendo uma lambedora de ferida, porque a minha alma continuava sedenta. Porque eu entrava na presença de Deus só para pedir, decretar, declarar, pedir, me dá, me faz aquilo, me faz isso. Se você, perto da pessoa que você ama, começar a pedir, seu relacionamento se acaba em um dia. E aí eu entendi que mesmo eu orando, eu era uma lambedora de feridas. Porque o inimigo das nossas almas continuava atingindo, atacando as setas. E aí eu peguei e falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero entrar agora num novo nível, na sua presença. Eu não quero mais, Senhor, ficar pedindo as coisas, porque eu quero lhe dizer, irmão, se você entra na presença de Deus para desfrutar de um relacionamento, às vezes você não precisa dizer nenhuma palavra. Você não precisa pedir nada. Porque só de você estar na presença do Senhor, Ele te dá tudo. Amém? Te dá inteligência, te dá discernimento, te dá sabedoria, te dá unção, te dá multiplicação. E te dá a cura das suas crises. Diga, a cura das minhas crises. Por isso que quem vive na presença, comendo do pão da presença, de uma maneira certa e correta, sem pedir e fazer como os pagãos. Tem crise, muita crise, mas é curado pelo pão da presença. E isso vai acontecer na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. A gente nunca desiste, porque a nossa alma está sempre alimentada pelo pão da presença. Eu quero ler mais 2 textos com você. Isaías 55. Não existe ninguém mais desejoso, meu irmão, do que de ter intimidade com você, do que o Senhor, o próprio Deus. Deus fez um convite para o povo de Israel. E esse convite está sendo estendido para você nessa noite. O Senhor diz assim, Isaías 55:1, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Por que ficar correndo atrás de muitas coisas? Agitado, angustiado, ansioso, e você vai até em psiquiatra às vezes, gastando dinheiro naquilo que não é pão, correndo atrás de muitas coisas e negligenciando o pão que o Senhor Jesus dá. E Deus diz, por que você fica investindo a sua vida em tantas outras coisas e não investe naquilo que é importante, que é você investir tempo na presença de Deus? E aí no versículo 3, aliás, no meio do versículo 2, o Senhor Deus diz, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma, diga, eu tenho que ouvir o Senhor, para que a minha alma viva. Amém? Todos estão entendendo? Deus faz esse convite para você nessa noite. O desejo do Senhor, o nosso Deus,
é tão grande de repartir esse pão da presença dele, que alimenta a sua alma faminta, que quando ele construiu, deu as instruções para Moisés, construiu o tabernáculo, lá em Êxodo 25, 30, o Senhor diz assim, no lugar santo, que não era o lugar onde só o sacerdote entrava, era um lugar antes, porque o lugar onde só um sacerdote podia entrar uma vez por ano é o lugar santíssimo, mas no lugar santo, o Senhor deu uma ordem para Moisés. A partir do versículo 23, o Senhor falou assim, faça uma mesa. Vai fazer uma mesa. Não imagine uma mesa grande, tá? Porque a mesa de antigamente era pequenininha. Faça uma mesa de madeira, de acácia, com 90 centímetros de comprimento, quase 1 metro. 45 centímetros de largura, é como se fosse um aparador baixinho. E 70 centímetros de altura. Revista essa mesa de ouro puro. Faça uma moldura de ouro. Faça bordas, faça argolas, faça todas essas coisas. E lá no versículo 30, o Senhor Deus disse para Moisés, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. E lá em Levítico 24, 5 a 9, você não precisa abrir, mas a ordem de Deus para os sacerdotes foi, apanhe da melhor farinha, flor de farinha. Alguém já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido falar. É a farinha mais fina que existe. É a farinha que eles usavam, inclusive Abraão usou para receber os anjos que vieram avisar que ele iria ser pai, E Sara ia ser mãe. A flor da farinha, a farinha mais fina. Esse pão com essa farinha mais fina era feito para convidados de honra. Então Deus disse, apanhe da melhor farinha e asse 12 pães. Quantos pães? 12, número de governo. Como a gente precisa de governo na nossa alma, em nome do governo do Espírito na nossa alma. Asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães para cada uma, sobre a mesa do Senhor. Esses pães serão colocados, versículo 8, Levítico 24, 8. Regularmente, perante o Senhor, a cada sábado. Pertencem a Arão e os seus descendentes, que o comerão no lugar sagrado. Diga, o pão da presença só poderia ser comido por alguém. Arão, o sacerdote e os seus descendentes. Ser comido aonde, irmãos? Na rua? No átrio? Lá fora? No meio da poeira? Em qual lugar os sacerdotes poderiam comer o pão? No lugar sagrado. O Senhor mandou que esse pão fosse feito e colocado ali, chamado de pão da preposição, mas também chamado de pão da face, como um sinal profético, um símbolo do desejo dele, diga comigo, de alimentar a minha alma. Diga comigo, alimentar a minha alma com o melhor que existe nesse universo. Amém? O Senhor deseja alimentar sua alma, irmãos, e não é com farinha ruim. É com a flor da farinha. É com o pão feito com a flor da farinha. E o Senhor disse assim, coloca 12, 6 de cada lado. Uma vez por semana no Shabá vocês trocam. Mas os únicos que podem entrar e comer são os sacerdotes. Onde estão os sacerdotes de hoje? Aonde estão os sacerdotes de hoje? Tem sacerdote aqui nesse lugar? Se você pertence a Jesus, diga, eu sou um sacerdote. Raça eleita. Sacerdócio real. Então o que o Senhor disse para Arão? Ele diz assim, eu estou abrindo o direito de você, meu sacerdote, e a minha sacerdotisa, do ano de 2017, entrar no lugar santo, comer esse pão que alimenta a sua alma, comer esse pão no lugar sagrado, comer do pão da face de Deus, na presença de Deus, e diga comigo, e ser alimentado na minha alma. Amém? A partir de hoje, nunca mais na sua vida, Satanás vai usar problemas na sua alma para te derrubar. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu acho que eu não entendi direito. Quantos podem dizer amém? Amém? Nunca mais. Sabe por quê? Porque diga comigo, eu serei agora um praticante da presença de Deus.
todos os dias. Não importa as circunstâncias, não importa a minha agenda, eu entrarei na presença e comerei. Erga suas mãos e diga: comerei do pão da presença, que alimenta a minha alma, que me fortalece, que me nutre, que me capacita e que me protege de todo ataque de Satanás. Se você crê, diga amém. E se expresse em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Do que a sua alma tem fome? Do que a sua alma tem fome? Eu queria que você permanecesse sentado. Do que a sua alma tem fome? Baixa a sua cabeça. Às vezes Deus chega para você, meu irmão, e diz: eu preciso de pessoas que deem de comer a multidão. E Ele pergunta assim para você: você tem alguma coisa para comer? Dá você de comer para a multidão? E você não tem. Esse é o maior temor que eu tenho, irmãos. Porque a gente nunca vai poder dar para os nossos esposos, para as nossas esposas, para os nossos filhos, aquilo que a gente não tem. A gente nunca vai poder dar para os nossos discípulos e ensiná-los a fazer aquilo que a gente não faz. Às vezes você pode ter imposto a mão na cabeça de uma pessoa lá no encontro com Deus. E pela misericórdia de Deus, aquela pessoa teve uma experiência com Deus. Mas sejamos sinceros, que dentro de você há um vazio muito grande. Há conflitos que você tem passado por cima, em nome de Jesus. Estou falando em nome de Jesus, em nome de Deus. Deixa isso para lá. E aí dentro da igreja você põe uma máscara, no seu ministério você põe uma máscara, na sua vida pessoal você põe uma máscara. E você está gerando pessoas que não amam a presença de Deus. E aí a presença de Deus, quando ela sai, entra a idolatria, entra pereba. Talvez você seja um lambedor de ferida. Tá lindão lá na frente, ministrando, pregando, cantando, mas dentro de casa está lambendo as suas feridas. Isso é culpa de quem? Ah, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe? Não é, porque eles te deram aquilo que você podia, é só aquilo que eles receberam. Mas hoje o Senhor vai fazer uma mudança extraordinária nesse ministério em nome de Jesus. As nossas reuniões, os nossos cultos vão ser recheados da presença de Deus. Porque quando a gente vier aqui nesse culto de domingo, nós vamos estar tão cheios da presença durante a semana, que a glória do Senhor vai se estabelecer aqui. E vai haver cura, milagre, sinal e multiplicação. Você nunca vai poder ensinar os seus discípulos a viverem sem crise, a deixarem de ser lambedores de feridas, se você não decidir hoje tomar uma atitude e entrar na presença todos os dias para comer do pão. Não é para pedir. Se você quiser pedir, ora 2 vezes. Mas eu quero desafiar você a partir de hoje a orar 1 hora por dia. Para pedir, pastora? Não, para desfrutar da presença. Se você puder e tem o dom de línguas, ore em línguas pelo menos 50% desse tempo. Porque é uma oração onde a alma não interfere, irmãos. Porque às vezes você vai orar, você está tão machucado, tão ferido, tão destruído, que você fala: Senhor, me vinga 7 vezes. Senhor, eu lembro daquele... E começa a amaldiçoar as pessoas na oração. Não é uma oração conduzida pelo Espírito. Do que a sua alma tem fome? Abaixa a sua cabeça agora e começa a pensar. Você é alguém que tem fome de amor? E aí você não ama mais como você deveria amar. Você é indiferente dentro da tua casa, indiferente no teu ministério. Você tem fome de aceitação? Começa a dizer para Deus: eu reconheço que eu tenho fome de ser aceito, Senhor. Porque lá no passado, a minha mãe e meu pai me rejeitaram. Lá no passado, todas as vezes que eu queria ser aceito, ser bem recebido, eu comecei a fazer coisas como usar drogas. Comecei a usar roupas horríveis. Comecei a falar palavrão só para eu ser bem aceito. Senhor, eu tenho fome de aceitação, porque eu fui rejeitado na minha casa. E hoje ainda Satanás tem colocado pessoas que me rejeitam. Você tem fome de elogio? Quantas vezes, quando você era pequeno, você fez algo para impressionar o seu pai e a sua mãe? Ou até mesmo o seu esposo, sua esposa, seus filhos.
E o que você recebeu foi palavra de crítica. Diga para o Senhor: eu tenho fome de elogio. Senhor, a minha alma precisa de elogio. Todas as vezes que o Senhor quer me usar e que eu quero fazer alguma coisa diferente, o diabo se levanta e coloca uma pessoa para me criticar. E aí eu derrubo todo o edifício que eu estou construindo. Eu desisto. A sua alma tem sede, tem fome de elogio. A sua alma tem fome de proteção, irmãos. Quantas vezes você se sentiu abandonado, largado, esquecido e esquecida? E naquele dia você já velho, com algumas décadas de existência. Aquele dia, às vezes faz alguns dias atrás, sabe? Aquele dia que você passou por essa situação, o diabo trouxe na tua cabeça, quando você era criança. E você foi abandonado pelos pais, recebeu o abandono de quem deveria te proteger. Diga para Deus: a minha alma tem fome. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu és o pão da vida. E nessa noite, eu reconheço que homem nenhum, diga homem nenhum, mulher nenhuma, parente nenhum, pode satisfazer a fome da minha alma. Eles só podem me dar o que eles receberam. Mas eu não quero transferir para minha geração, nem para minha descendência, aquilo que os meus pais me passaram. Eu quero, Senhor, hoje, pão da vida, vem me saciar. Diga: pão da vida, vem me saciar na Tua presença. E essa noite, o Senhor está trazendo cura sobre nós, para que você faça diferença no reino dele. Se você deseja, se você se reconhece um faminto na sua alma e deseja, a partir de hoje, experimentar do pão da presença, eu queria que você ficasse de pé. Eu preciso de mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus. Eu preciso do meu relacionamento com Jesus Cristo. As minhas horas no lugar sagrado têm sido tão poucas, que quando o Senhor vai me dar do pão da presença, já saí e já fui atrás de responder os meus WhatsApps. Diga comigo: pão da presença é o que eu preciso. Senhor Jesus Cristo, eu quero da Tua presença. Me cura, me cura. Alimenta a minha alma nessa noite. Alimenta a minha alma nessa noite. Começa a contar para Ele o que te dói e começa a dizer para Ele que você precisa, a partir de hoje, de uma nova postura, que nunca mais o inimigo da sua alma vai usar de setas contra você para te paralisar no projeto que Deus tem. Você não vai ser mais um lambedor de ferida. Em nome de Jesus, você vai ser um curador da ferida dos outros. Você vai ser um alimentador de pessoas, porque você vai estar sempre com a sua alma saciada, saciada. E Deus vai enviar para você pessoas que precisam de cura, que têm a alma ferida, e você vai poder dar do que você tem, porque você está saciado na presença do Senhor Jesus, o pão da vida. Feche os teus olhos. Hoje o Senhor Jesus te toma nos seus braços e te levanta da tua ferida, te toma pela tua mão e te leva para o lugar santo. Deixa Ele te levar para o lugar santo, meu querido, lugar sagrado. Deixa Ele te tomar no colo e te dizer: filho, teu pai não te amou, tua mãe não te amou. Eu sei o que você está sentindo, porque as pessoas dessa terra não me amaram. Filho, você se sentiu rejeitado. Até na cruz eu disse: Deus meu, onde está o Senhor? Eu passei por isso. Filho meu, filha minha, você foi rejeitado, eu também fui. Eu sei do que você está passando, e eu tenho pão que te alimenta. Filho meu, filha minha, eu também fui criticado, maltratado, humilhado. Filho meu, filha minha, eu também fui abandonado. E hoje eu estou aqui. Deixa o Senhor Jesus tomar você nos braços dele, por favor. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você passar por essa cura. O Senhor Jesus te toma.
Senhor Jesus está levando você agora para dentro do tabernáculo, passando pelo átrio e entrando no lugar santo. E o Senhor Jesus agora te mostra a mesa de ouro com os 12 pães da presença. E o Senhor Jesus te diz: coma, meu filho. Coma, meu filho, desse pão. Se você quer esse pão da presença, estenda a sua mão e deixe o Senhor ministrar na sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar Receba desse pão da contigo presença pra sempre, que vai te curar. contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração.
profético agora. Você só vai comer desse pão que foi colocado na tua mão se a partir de hoje você decidir a se alimentar da presença de Deus todos os dias da sua vida. E não é tempo de 10 minutos, é tempo de qualidade. Porque você demora 1 hora para comer, para se alimentar, 2 horas numa churrascaria e na presença. Na presença. Você fica 15 minutos. O ministério me chama. Você nunca vai ter o que dar de comer para os discípulos se você não come primeiro. Então nós vamos fazer um ato profético agora. Diga: pão da vida. A partir de hoje, eu sou uma pessoa muito curada na alma. Nunca mais rejeição, abandono. Eu nunca mais vou ser um bebedor de ferida. Eu vou ser alguém faminto. Não na alma, mas faminto da tua presença. Alimenta a minha alma. E hoje eu tomo desse pão da presença, um ato profético de que é no Senhor que eu experimento a completude de todas as coisas, que é na tua presença que eu sou completo e posso resistir a todos os ataques de Satanás. Se você deseja mais da presença, então você vai comer esse pão agora. Uma mudança extraordinária em todas as áreas da sua vida, por causa do pão da presença, do tempo investido na presença do Senhor. Adore, adore. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Então leva-me. Grande é o teu amor por mim. Com seus mãos e diga assim: então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Mais de Deus. Eu quero conhecer. Aleluia, o Senhor está ouvindo. Teu amor é tão mais doce. Ele é doce, me completa. Tudo que eu já provei. Eu quero conhecer. Só você e Deus agora. Vamos dizer que a gente quer conhecer o Senhor, então. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Olha para mim, abre os seus olhos e olha para mim. Quando Jesus morreu, ele não apareceu sempre. A presença de Jesus não estava mais entre os discípulos. Ele aparecia de vez em quando. E aí 7 discípulos, sem a presença de Jesus, voltaram à sua velha vida e foram pescar. O Senhor tinha derramado unção e feito deles pescadores de homens, mas sem a presença, foi só Jesus ficar um pouquinho longe e o Espírito Santo demorar para descer, que eles voltaram à sua velha vida. E
que mais me surpreende nesse texto é que eles ficaram no mar e eles não pescaram nada. Sem a presença você não vai se multiplicar, você não vai pescar nada. Voltaram para a velha vida, mataram os sonhos, voltaram a ser lambedor de ferida e entraram numa decepção, numa vida sem colheita, numa vida sem pescaria. E Jesus estava lá na praia e perguntou para eles: filhos, de novo, vocês têm algo para comer? E o que os discípulos disseram? Não, nossa alma está vazia. Então ele disse: lancem a rede. Na presença de Jesus, debaixo do comando de Jesus, lancem a rede. E eles pescaram de novo aquela pesca milagrosa. Chegou o tempo de eu e você voltarmos a pescar milagrosamente 153 grandes peixes de várias espécies, de várias classes sociais. Diga comigo: por causa da presença. Então quando Pedro viu que era Jesus, ele desceu. E quando ele chegou na praia, que é um lugar tão especial, o que tinha? Numa pedra, pão e peixe. E a Bíblia diz que Jesus aproximou-se, versículo 13, tomou o pão e deu a eles. E eles se tornaram os maiores ganhadores de vidas, multiplicando o modelo dos 12 que nós conhecemos hoje. Eu quero lançar esse decreto sobre nós. Nós vamos viver um tempo de grande pescaria, grande multiplicação, por causa da presença. E eu disse para os meus discípulos: eu vou dar um desafio para vocês. Vocês querem multiplicar? Eu vou dar um desafio. Vocês vão ter que trabalhar 7 dias por semana. Eles olharam para mim com aqueles olhinhos arregalados. E aí eu disse: o trabalho que vocês vão fazer é 1 hora por dia no mínimo na presença. E eu disse: Senhor, se na tua presença a gente se multiplica, então nós vamos ter a maior multiplicação que nós vivemos aqui. Amém? Em nome de Jesus. Amém? E eu queria falar com você que está visitando a igreja. Os únicos que podem entrar, que podiam entrar no lugar santo, nós fizemos um ato profético aqui, mas os únicos que podiam entrar no lugar santo eram os sacerdotes. Os únicos. Jesus Cristo, pelo sangue dele, abriu o caminho. E nós que cremos em Jesus Cristo, que fizemos uma aliança com ele, que entendemos o que Jesus disse lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer um banquete. Nós abrimos a porta e Jesus entrou. Talvez você não tenha aberto a sua porta para Jesus entrar, por isso que você é um lambedor de ferida. Por isso que a sua vida está uma desgraça. Por isso que a depressão te bate, te prende. Só com aliança com Jesus que você pode comer desse pão da presença e viver saciado pro resto da vida. E eu queria convidar você, é com você que eu estou falando. Se você quer hoje entrar numa aliança com Jesus e ter esse caminho aberto para você comer do pão da presença todos os dias que você viesse aqui nesse altar, vem correndo, em nome de Jesus. Quantos desejam entregar sua vida para Jesus? Sobe aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sobe aqui. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Pode vir correndo. Não quero mais ser um lambedor de feridas. Eu quero ter uma experiência viva com Jesus Cristo. É com você que eu estou comendo, falando. E tem gente aqui, tem uma pessoa aqui que diz assim: glória a Deus. Tem até gente crente se convertendo de novo. Sabe, gente? Teve uma pessoa que está aqui nessa igreja, no meio daqui da igreja, que disse assim: essa semana, eu só tenho comido pão que o diabo amassou. Você tem que vir aqui agora, porque é Jesus que vai amassar o teu pão, meu filho, agora. Da melhor flor de farinha que tem. Se você está aqui dentro, você vai subir aqui agora. Você que disse isso essa semana, corre aqui, porque nós queremos abençoar você. Eu não posso esperar mais por causa do horário, mas por favor, Jesus está te convidando para você comer o pão da presença dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém?
Se você for embora sem ter uma aliança com Jesus Cristo, você vai continuar doente. Por isso Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir a porta, eu vou fazer uma ceia e vou te dar esse pão da vida. Tem mais? Vou esperar só mais... Eu não sou tão paciente quanto os apóstolos. Vou esperar só mais um minuto. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Meu Deus, só tem mulher no altar hoje. Ai, um homem, glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem correndo aqui. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de salvação. Cura para a igreja, salvação para os perdidos. Cura para nossa alma, salvação para os perdidos. Que alegria, a alegria da igreja é ver o povo se salvando. Aplauda o Senhor, tem mais gente se salvando nessa noite. Aleluia. Agora os homens vieram. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga cura para a igreja, salvação para os perdidos. Amém? Que já estão chegando aqui no nível de cura também. Mais alguém? Às vezes tem que esperar mesmo, né? Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é um sinal da palavra que acabamos de receber. Se nós dedicarmos tempo na presença de Deus, os frutos virão. Os peixes vão pular na rede. E nós só vamos ter o trabalho de arrastar para a praia e de cuidar. Se você dedicar tempo na presença de Deus, os frutos virão. A colheita virá. Esse altar cheio hoje aqui é um sinal profético de que é assim que funciona. Às vezes a gente fica trabalhando a noite inteira com a força do nosso braço e chorando e reclamando e não vendo a colheita que a gente tanto espera. Troca, começa a trabalhar tempo na presença do Senhor, gastar tempo na presença do Senhor, investir tempo na presença do Senhor, e Ele vai trabalhar por você, e Ele vai trabalhar por nós. Amém? Essa colheita de hoje à noite é um sinal de que a presença de Deus é o caminho para a grande multiplicação que nós ainda queremos ver. Amém? Eu quero convidar todos que estão hoje entregando sua vida para Jesus. Se você pode, se ajoelhe aqui nesse altar, por favor. Se você tem saúde para isso, porque a igreja vai orar por você, abençoar a sua vida. Os líderes que estão aqui também vão abençoar. Estenda a sua mão direita na direção de todas essas pessoas. Senhor, nós abençoamos esses frutos em nome de Jesus. Abençoamos cada um deles no altar do Senhor nessa noite. Te agradecemos por suas vidas. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor proteja essas pessoas de toda espécie de mal. Escreve o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Salva essas vidas, Senhor. Que eles permaneçam firmes na tua casa, na tua presença, por todos os dias da sua vida. Pedimos proteção, unção, sabedoria, salvação para todas essas pessoas, em nome de Jesus. E oramos, Senhor,
Que o Senhor nos dê essa semana uma colheita sobrenatural. Que o Senhor nos abençoe no propósito que fizemos aqui. E que a gente veja o fruto do nosso trabalho pelo poder do Senhor agindo em nós. Te louvamos por essas vidas, por essa noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: a minha alma está alimentada e eu não vou deixar a minha alma passar fome. Amém? Essa semana você vai dar de comer para sua alma. Todos os dias. Vai dar de comer para sua alma. Vai alimentar a sua alma. Como? Na presença de Deus. Vai entrar na presença de Deus. Bota uma música bonita para tocar. E fica lá. Na presença de Deus, pode conversar com Ele, pode pedir, pode agradecer, pode abrir o coração, pode ler a Bíblia. O que eu vou fazer uma hora na presença de Deus? Ah, quanta coisa você pode fazer. Que você saia daqui alimentado e não passe fome a semana inteira.